Meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Uma pergunta que vem à nossa mente é: por que entrou a língua espanhola nos currículos como um elemento obrigatório? E, portanto, por que ela sai, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é que a questão da língua espanhola surgiu num movimento na América Latina, especialmente no Brasil, de fazer uma aliança entre os povos latino-americanos que falam, em sua grande maioria, né, sua população maior que a brasileira, falam a língua espanhola por causa da colonização espanhola. Nesse sentido, a ideia de fazer uma relação entre os pobres da América do Sul, entre as pessoas e os povos da América Latina. Então, a língua espanhola ela entra com uma resposta a um movimento unilateral, vertical, que era que a gente precisava só nos relacionarmos ou com a Europa, em menor quantidade, e principalmente com os Estados Unidos, né? A ideia de estudar inglês, né, não é porque se fala na Nigéria o inglês, ou na Austrália, ou algum lugar, ou mesmo na Inglaterra, que foi a origem dessa linguagem comercial. Mas a ideia de falar inglês significa que é a grande língua do centro do mundo, onde que as ordens são emanadas, onde que se tem uma política direcionada para o mundo. E aí precisamos aprender a língua do Senhor do mundo, daquele que a gente é instigado a copiá-lo na música, na cultura, nas relações e fundamentalmente nas relações mercantis, nas relações de produção. Então, quando aparece a língua espanhola nesse século, veja, essa relação é muito antiga, né, entre a língua espanhola e portuguesa, as suas similaridades, né, e as suas relações, mas esse objetivo só depois dos anos 2000 que aparece. Então é muito recente isso, mas é dentro dessa política de unidade, por mais frágil, por mais que tenha sido também um arranjo para a burguesia regional, Mercosul, etc., mas ela tem essa possibilidade, essa potencialidade da relação entre os povos sul-sul. E a partir de que ela se coloca, surge como se fosse um contraponto ao aprendizado de uma língua vertical que todo dia que a gente vai no cinema, é Homem-Aranha, é uma cultura que a gente está acostumado e vai reproduzindo e achando que ela é a referência única para as nossas vidas. Quando acontece a crise do capital, ou seja, fica muito caro, né, você tem que direcionar o seu recurso econômico para uma política que lhe dê mais resultados imediatos. Aí vem a reforma do ensino médio. Então, na reforma do ensino médio, que não é só o corte da língua espanhola, mas é o recorte da sociologia, o corte da sociologia, da filosofia, é, na verdade, tirar todas essas possibilidades de pensar que o problema da sala de aula não se pode entendê-lo olhando para dentro da sala de aula. Precisa entender o que tem de entorno, o que indica, né, para que ocorra a sala de aula. Então, por que querem tirar a sociologia? Por que querem tirar a língua espanhola? Isso é um projeto político de ter cada vez mais os trabalhadores e as trabalhadoras vínculos, uma cabeça cada vez mais do de cima para os de baixo. No caso, o reforço da língua inglesa não é porque é uma língua fácil, uma língua bacana para a gente se comunicar no mundo. Não, é para a gente pensar como os norte-americanos querem que a gente pense, né? Então é esse o projeto. Então tu tira a sociologia, tu tira os elementos da crítica ao mundo que você vive. Não que aprendendo a língua espanhola, aprendendo a língua da sociologia, aprendendo todas essas matérias, você vai desenvolver a crítica. Mas ela é um instrumento de origem crítica, né, que você pode desenvolver, né, e os outros instrumentos são de uma origem de dominação. Então, quando acontece a crise, o corte vai se dar em duas situações: o corte econômico e um reforço às antigas saídas. Que antigas saídas? Olha, no passado só era obrigatória a língua inglesa, né? Por quê? Aí tem que se perguntar. Aí as respostas políticas a gente está vendo. Políticas conservadoras que estão no meio, tipo
o preconceito contra a mulher, que já havíamos superado muito, volta, e tem um exemplo que está acontecendo aqui mesmo em Pernambuco, né? O assassinato de Remy Scarla, né? A questão do estupro lá em Vitória, ou seja, toda uma sociedade que o mundo masculino se impõe e quer mandar as mulheres de volta, né? Para o seu, que era considerado lugar, para o seu lugar de não decisão política. Então, na verdade, jogar o espanhol para esse lugar é tirar a ideia dessa unidade latino-americana, que é uma unidade muito importante para a gente enfrentar os interesses norte-americanos. Então, não é só a língua em si, é essa questão política que está em volta disso. E junto com isso, para a gente poder entender que não é um problema do professor lá dentro da sala de aula. Então, se tu não tem as políticas, se tu não tem as condições, não existe motivação que mude esse curso. É como um cara num barquinho a remo tentar achar que vai fazer o caminho que ele quer e não entender as marés, não entender os ventos. Ele vai naufragar e não vai conseguir chegar onde que quer chegar. Então, entender as marés, entender os fluxos, entender os ventos é fundamental para que o próprio professor se compreenda, né? Como ele vai se situar, a necessidade de não ficar num barquinho isolado pensando que vai resolver os problemas da escola. Ele vai ter que ir para um navio com outros professores, vai ter que se organizar no sindicato, vai ter que se organizar nos seus partidos para poder enfrentar essa avalanche conservadora. Uma avalanche conservadora que um dos elementos é uma morte daqueles que já estão à margem da sociedade. Não é à toa que mataram Marielle, não é à toa que tem prisões injustas, não é à toa que tem estupro, como eu já falei. Então esse movimento conservador é para conservar o que mesmo? É para conservar o status quo. É para que os ricos continuem muito ricos, muito mais ricos que são. Isso eu não estou dizendo, são as estatísticas que estão dizendo cada dia que a concentração, falando a concentração de renda, segundo a Oxfam, está maior, cada dia maior no mundo e no Brasil. No Brasil, o exemplo que todo mundo deve conhecer é Janguier Diniz, que é um dos donos da Maurício Nassau, enriqueceu com educação. Então, tanto faz, ele está mais rico e o povo mais pobre, né? É esse o sentido do conservadorismo, para sair da crise e salvar a pele daqueles que já têm mais. Com esse movimento, eles concentram mais riqueza. Não é à toa que tem reforma trabalhista, reforma da Previdência, etc, etc. Então, queria passar essa mensagem para vocês, dizendo que a luta em defesa da manutenção da língua espanhola é uma luta articulada, a luta da defesa do povo brasileiro, do povo latino-americano, para transformar a sua realidade, para enfrentar esse conservadorismo que só favorece a poucos, aqueles que estão por cima. Então desejo a vocês um bom estudo, uma boa reflexão e que cada vez mais nós somos instigados, nós somos desafiados a irmos, a nos organizarmos, irmos para as ruas, a defender efetivamente o que importa para o povo latino-americano, para o povo brasileiro, que é a nossa cultura, que é a nossa relação social de uma outra forma e não essa forma exploradora de conhecimento, exploradora das nossas riquezas. Então, bom estudo para vocês. Obrigado.